Pronto. Peraí, agora sim, isso. Porque aí é bom que depois eu te mando a gravação, né? Então, como eu estava falando, né? Quanto maior o número de entradas do meu algoritmo, então eu vou exigir cada vez mais dele uma capacidade de processamento, entendeu? E que pode ocasionar travamentos de máquinas, coisas do tipo, tudo. Então eu tenho que ter uma ideia da dimensão dessa capacidade de processamento, entendeu? Mas o que a gente sabe, digamos assim, até por uma questão de senso comum, quanto maior a entrada de dados, não é? Mais capacidade de processamento eu tenho que ter. E quanto mais capacidade de processamento eu tenho que ter, muito provavelmente também maior o tempo de execução desse algoritmo. Não é isso? Então, geralmente na notação assintótica, ou o que chamam de Big Notation, Big O Notation, entendeu? A gente foca nessa complexidade, entendeu? Então, geralmente, entenda aí complexidade do algoritmo, simplesmente, digamos assim, uma exigência de capacidade de processamento e de tempo desse processamento, entendeu? Basicamente isso aí. Só que o que acontece? Então por que eu não vou, por que eu não posso medir isso então em tempo? Tempo, né? É porque assim, complexidade pode ser medida em tempo? Pode, porque vamos lá, quanto mais complexo um algoritmo, maior a exigência de tempo. É, mas se você executar o mesmo algoritmo em duas máquinas diferentes, esse tempo já pode ser diferente também. Entendeu? Então fica dois pesos, duas medidas. E se for várias máquinas diferentes, fica dois pesos, várias medidas, não é? Então assim, porque depende, você tem uma máquina que tem uma arquitetura diferente, que tem uma capacidade de processamento maior do que outra. Então, essas que têm uma capacidade maior, vai processar o algoritmo num tempo menor. Então o tempo em si cronológico, como a gente conhece, ele não é bem assim uma capacidade de, digamos assim, uma medida, uma ordem de grandeza, né, para a complexidade de algoritmo. Então a ideia aqui, basicamente, seria o seguinte: poxa, como é que então eu iria medir, mensurar essa capacidade, mas sem envolver aí a questão da variável tempo. E ao mesmo tempo envolvendo, mas de modo subjetivo, só de modo subjetivo, conceitual, entendeu? Então vamos entender essa capacidade de processamento de um algoritmo, entendeu? Sob a forma de complexidade. Então complexidade seria assim, a quantidade de, digamos assim, passos a serem executados pelo algoritmo, entendeu? Porque o que acontece? A gente sabe que se eu aumento a quantidade de entrada, entendeu? Provavelmente eu vou ter que cumprir mais passos, vou ter que executar mais passos. Então, quanto mais passos, mais complexo é o algoritmo, entendeu? Porque existe capacidade de processamento da máquina e tempo de processamento. Então, basicamente é isso. Uma entrada multiplicar a outra, né? Aí vai se lascando. Como é que é? O problema vai ser quando uma entrada multiplicar a outra, né? Aí começa a dar os... Vê só, na verdade, o que acontece? Isso é relativo. Porque não necessariamente isso acontece. Porque, por exemplo, vamos dizer assim, eu poderia dobrar a capacidade, a entrada, o número de dados, digamos assim, o tamanho da entrada. Eu poderia dobrar o tamanho da entrada e a capacidade, a complexidade, ela poderia dobrar também. Ou poderia também que ela menos do que dobre, está entendendo? Ou poderia ser que até essa capacidade, essa complexidade, ela mais do que dobre. É o que a gente chama de ganho em escala, em capacidade de processamento, entendeu? Mas nesse caso, quanto mais complexidade, veja só, do ponto de vista teórico conceitual, quanto mais complexidade, pior. O melhor dos mundos para mim é eu trabalhando numa máquina, entendeu? Digamos, no algoritmo, vamos lá, no algoritmo. Que é essa máquina, porque máquina pode ser qualquer uma. É eu trabalhando num algoritmo onde mesmo eu aumentando o tempo todo o tamanho da entrada, a complexidade dele não aumente na mesma proporção. Aumente, vai aumentar, mas não vai aumentar exponencialmente. Por quê? Porque é aquela coisa, imagina, vamos supor, no pior dos mundos, aí eu dobrei o tamanho da entrada. Porra, dobrei, beleza. Aí vamos supor que a máquina digamos que muito mais, entendeu? Do ponto de vista exponencial, aumentou a complexidade. Então o que acontece? Vai ter que ter um supercomputador, entendeu? E mesmo assim, a questão, muitas vezes, de travamento, de erro, de coisa assim, entendeu? Então, complexidade
ela não é, digamos assim, desse ponto de vista aqui, né, ela não é um conceito assim, digamos, muito bem quisto pela computação. O ideal era que eu tivesse, quanto mais eu aumentasse a quantidade de dados, veja, então quanto mais eu conseguisse extrair informações, trazer informações para dentro do meu algoritmo, digamos, entenda eu dizer assim, eu trazer informações para o meu algoritmo, digamos assim, aumentar, entenda como aumentar a entrada. Entendeu? Quanto mais informação, a máquina está num desempenho muito bom, processando isso sem muita complexidade. Ou seja, sem executar muitos passos. Vai haver uma execução a mais de número de passos. O que não é interessante para mim é essa execução ela aumentar sobremaneira. Ela muito mais dobrar, triplicar, quadriplicar do que o tamanho. É como se fosse assim, eu duplico o tamanho, né, da entrada de dados e a complexidade ela triplica, quadriplica, aumenta exponencialmente. Então, isso é que não é bom, entendeu? Até naquele gráfico que você me mandou, você pode ver que a parte mais exponencial, onde a curva sobe mais, você tem uma pequena entrada de dados para um ganho em complexidade muito alto. Então isso é um problema, né? Do ponto de vista da capacidade. Na verdade, a gente que estuda modelos computacionais e estatísticos, na verdade estatísticos, né, que a gente converte para a linguagem computacional. Na verdade, o que acontece muitas vezes é o seguinte: um modelo para ser bom, ele tem que explicar muito com poucas entradas, entendeu? Então você tem que simplesmente, como se fosse assim, identificar as principais linhas de força que atuam dentro de um sistema, entendeu? E com essas principais linhas de força, não todas, mas as principais, com as principais linhas de força, você tem uma capacidade de explicação, digamos assim, entre aspas, da natureza de modo assim satisfatório. Entendeu? Porque o que acontece? Se com poucos dados, digamos assim, você quer abarcar todas as linhas de força, pá, você pegou por todo, entendeu? Mas, digamos assim, o teu modelo ele ficou tão complexo quanto aquela própria realidade que você quer explicar, então você não precisa do modelo mais. Você já tem a realidade para não explicar nada. Entendeu? Digamos assim, você tem, entre aspas, né, a natureza já que é tão complexa que você não consegue explicar com o seu modelo. Então ele não serve. Porque só serve para mim se com pouca coisa ele explicar muito. É o caso aqui da notação assintótica, o Big Notation. Aí você diz assim, certo, mas é isso aí que vai fazer com que o algoritmo explique muito, explique pouco. Não. Isso daí é só uma anotação de medida. Só para aferir o quão bom ou ruim é um algoritmo, né? Você pode entender algoritmo como um modelo, porque quando a gente estuda modelagem estatística, a gente converte tudo isso em algoritmos, entendeu? Algoritmo vai rodando ele, entendeu? Termina tudo sendo algoritmo, termina tudo sendo algoritmo ou termina tudo sendo um modelo, entendeu? Então, nesse caso, aí, a notação assintótica ou Big Notation, né? Que geralmente a gente coloca assim, né, escreve assim. Opa, cara, eu tô com um problema aqui. Tô com um problema nessa mesa. Que a gente escreve, né, assim, Big, só que ele bota um O aqui de ordem, ordenamento, ordem. Notation. Repara, na minha letra é feia, entendeu? Em mesa digitalizadora fica pior ainda, viu? Mas dá pra gente dar uma defendida aqui, viu? Bom, aí o que acontece? Isso aqui não vai melhorar o desempenho do seu algoritmo, não é isso, entendeu? O que isso aqui vai fazer é simplesmente só medir, mensurar. Só classificar. Só classificar, dar uma ideia aí de mensuração, do quão complexo este modelo é em relação ao outro, né? Ou este algoritmo é em relação ao outro. Basicamente isso, entendeu? Então, eu até peguei aqui uns exemplos para explicar a partir deles, sabe? Porque eu acho que fica mais tranquilo, entendeu? Deixa eu ver aqui, né? Execução, pronto. Então, assim, ó, a princípio, né? Se a gente fosse trabalhar, deixa eu colocar aqui, entendeu? Tamanho de entrada. Pronto. Se a gente fosse trabalhar com um vetor V, geralmente ele tem várias componentes, né? Digamos assim, V1, V2, por aqui vai até o teu VN. Esse tipo de notação aqui, de modelo aqui, né, digamos assim, esse vetor aqui, ele vai ter N entradas. Esse aqui é muito tranquilo de entender, porque
a N entrada deles, porque ele vai ter N componentes, né? Espaço aqui n-dimensional. Já se tu tivesse, por exemplo, aqui uma matriz, a gente teria primeiro elemento, né? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. E aqui por aqui vai igual a, digamos assim, a primeira linha, botar uma matriz quadrada. Enésima coluna. Aqui, ó. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Por aí vai até a segunda linha, né? Enésima coluna. E por aqui vai até a gente chegar, né, na enésima linha, primeira coluna. Enésima linha, segunda coluna. E até chegar aqui nessa questão aqui, né, que ela é uma matriz quadrada. Pronto, então vê só o que acontece aqui. Esse aqui eu já teria um n ao quadrado, que seria a dimensão dele, porque a quantidade de elementos aqui vai ser número de linhas vezes número de coluna, né? Como o número de linhas, nesse caso aqui, é igual ao número de colunas, então você já vai ter essa ordem de grandeza aqui, né? A questão que eu vejo aqui, em termos de, digamos assim, matemática, para a mensuração desses dados, é uma forçação de barra que esse tipo de notação faz em termos de simplificação. Entendeu? Que assim, o objetivo era, digamos assim, tornar a coisa mais compreensível, mais fácil de ver. Até por uma questão assintótica que a gente vai ver o porquê disso, entendeu? Mas, digamos assim, você que está acostumado com uma matemática, digamos assim, mais razoável, né? Aí certas simplificações parecem, a princípio, não fazer sentido. Parece não fazer sentido, mas só parece, entendeu? Quando você bota na questão do ponto de vista assintótico, você vai ver, puxa vida, velho, faz sentido, faz toda a diferença isso daqui e realmente simplifica. Por quê? Nesse tipo de notação aqui eu quero duas coisas. Vamos dizer uma coisa, eu quero aferir a qualidade do meu modelo em termos de complexidade, entendeu? Quanto maior a complexidade, pior. Quanto menor a complexidade, melhor. Então eu quero aferir, entendeu? A qualidade do meu algoritmo em termos da quantidade de entrada, do termo do aumento, né? Do tamanho, da quantidade de entrada. Então, isso, quando eu digo assim, aumenta o tamanho da quantidade de dados de entrada, a gente pode pensar assim, poxa, na hipótese mais assintótica possível, digamos assim, na pior das hipóteses, os meus dados de entrada podem contemplar um número tão grande, tão grande, tão grande de dados, que isso pode ser convertido para o infinito. Entendeu? Pode haver uma tendência ao infinito. Sempre que a gente fala, viu, de essa palavrinha assintótica, eu estou querendo me referir ao infinito. Coisas assim, números muito grandes. Muito grandes. Quando eu digo assim, isso aqui é uma análise assintótica, estou querendo dizer assim, olha, isso é uma análise com uma grande quantidade de números, tão grande que é difícil até de medir. Entendeu? Já o contrário também é verdadeiro. Se você disser assim, isso aqui é uma análise sintótica, pequena quantidade de números, né? Ou pelo menos aqueles que você consegue medir com facilidade. Já a assintótica não, é negócio convergindo para o infinito, beleza? Então por isso que essa notação é chamada de assintótica. Porque veja só, no pior dos casos eu vou medir a complexidade do meu algoritmo para uma quantidade de entrada tão grande que converge para o infinito. A questão é, será que a quantidade de passos que eu tenho que executar no meu algoritmo, ele vai tender ao infinito, ou seja, a complexidade vai ao infinito também? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Mas, por exemplo, será que ele vai ao infinito na mesma proporção que o aumento de dados? Se for isso, legal, entendeu? Um ruim é quando esse infinito ele é rápido demais, entendeu? Digamos assim, a complexidade aumenta exponencialmente. Então, mesmo que a quantidade de entradas do meu algoritmo ela vai aumentando, mas a complexidade vai muito mais do que aumentando. Então, isso é um problema. Esse aqui é o problema. Então, eu diria assim que, em termos de qualidade do algoritmo, isso não é bom, entendeu? Digamos assim, isso é uma característica ruim. Então, vê só aqui. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui, anotar isso aqui. Porque é o seguinte, eu fiz uma pesquisa em relação a dar uma olhadinha, sabe, nesse material aqui, porque assim tem muita gente relacionando isso com matemática também, sabe?
Aí assim, eu achei por bem ver alguns algoritmos dos mais usuais para que a gente entenda o trabalho com eles e como a gente extrai essa quantidade de dados e a partir daí a gente elabore, digamos assim, uma equação simples. Mas como essa equação simples ela é convertida depois em termos de ordenamento de complexidade por essa notação aqui, pelo Big Notation, para que a gente, digamos assim, fale a língua deles, entendeu? Porque o ideal é a gente falar a língua deles, não é isso? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, eu vou colocar aqui exemplo 1, vamos lá. Vou botar aqui 2, tá bom? 2 mais o 2 é o exemplo 1, não é exercício 1, é como se fosse um exemplo 1. Então, vê só, por exemplo, uma função. Uma função, vou botar aqui. Ó, uma coisa isso é interessante. Eu até procurei, mas eu não tive tempo de procurar muito, assim, alguns exemplos para que a gente trabalhasse eles aqui em aula. Aí os poucos exemplos que eu encontrei em relação a isso aqui, porque assim, quando você escuta o pessoal falar sobre isso, o pessoal fala blá 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 blá, blá mas porra, não bota muito algoritmo, exemplo, coisa factível, entendeu? Aí os que eu encontrei, e fica mais complexo ainda, né, não? Parece que muita gente está repetindo sem realmente saber também, porque Porra, o pessoal não entra muito nisso. não entra, cara. E o ruim, sabe, bicho? É que aí fica mais difícil ainda pra gente entender, entendeu? Porque você vai. É como que o cara estivesse fazendo uma conta matemática na cabeça e falando ela. Eu tive um professor de econometria, que o cara fazia isso, bicho. Quando o cara queria dar aula, ele endoidava. Ele saia pá, fazendo tudo no quadro, enchia o quadro de cálculo. Aí tinha um quadro junto também, que era um quadro desse que tinha uma rodinha que você puxa ele pra lá, puxa pra cá. Aí o cara, em vez de apagar o que ele tinha feito no outro, ele puxava o outro quadro pra junto e saía no outro, entendeu? Aí depois pegava uma setinha, unia aqui, pegava outra setinha, trazia o cálculo pra cá, aí ficava confusão da porra. Também quando ele não queria, ele sentava no birô dele, lá na cadeira dele, lá e ficava só. Pessoal, pô, você pega aqui o modelo, você verifica se o modelo é heterocedástico, se ele tem ausência de autocorrelação dos dados. Porra, ele dava essa mesma aula falando, velho. Aí é danado, né? Então, assim, o que eu vejo o pessoal quando fala muito disso é meio que isso. Falando, né? Que, assim, não ajuda muita coisa, não. E até atrapalha muito, sabe? Aí por isso que eu achei muito bom, cara, você pega o algoritmo e dá uma dissecada nele. Entendeu? E entende o porquê ele tem esses passos aqui e como é que eu pego esses passos aqui e generalizo ele de modo a falar a mesma linguagem, não é? Da notação assintótica, do Big Notation. Então, assim, eu acho que se não for por aí, é mais difícil da outra forma do cara só falando, entendeu? E mesmo às vezes, o cara pegando o algoritmo, fazendo no quadro, ainda assim, cara, eles fazem isso, mas de um jeito que passa muito por cima de outros passos. E aí você, puta merda, velho, isso aqui, como foi que ele fez isso? E que salto quântico foi esse aqui? Entendeu? Aí, isso é danado também, sabe? Aí vamos lá, pegando esse algoritmo simples aqui, ó, essa função aqui, function soma. Agora, sim, isso aqui é escrito em Python, sabe? Mas dá pra gente entender. Pode Elementos. ser pseudocódigo também, não precisa ser uma linguagem. Oi? Pode ser pseudocódigo também, só pra gente entender Não, mas aqui é um código legal que eu vi, sabe? Pronto. Isso aqui era como se fosse, digamos assim, uma entrada de dados que ele chama de array, entendeu? Mas, cara, tu pode entender isso aqui como um vetor, com N elementos, tá certo? Então era como se fosse assim, a função recebe um array ou um vetor de N elementos que vai retornar a soma desses elementos, beleza? Então essa função soma aqui, aí ele faz assim, ele bota assim, a soma igual a zero. Tipo assim, ele pega essa variável aqui e deixa assim, ó, eu vou guardar essa variável aqui, entendeu? Eu vou guardar essa variável aqui para estar botando as somas nela. Beleza, então esse aqui já é um. Aí entra esse outro elemento aqui, ó, esse for. Esse for aqui, você tem que ficar muito atento a ele, porque geralmente a maior parte dos processos de execução estão nele, entendeu? Que é exatamente um laço, né? Um laço que faz esse relacionamento, né? Digamos assim, olha, se o meu vetor tem n elementos, então o índice dele vai de 0 a n menos 1. Não é porque geralmente no Python ele conta assim. Vamos supor que você tem um elemento com. Eu vou escrever aqui, é melhor, entendeu? Você tem um vetor com. Começa em zero, né?
É melhor. Entendeu? Mas vamos dizer assim, ele começa o índice, porque o for geralmente relaciona não o número, mas o índice, que é a posição onde o número está dentro do vetor, entendeu? Então ele começa com o índice 0. Índice 0, índice 1, índice, entendeu? Então, por exemplo, sempre vai ser um n menos 1, ok? Era como se fosse isso aqui. Vamos supor, eu até selecionei esse vetor aqui. Vamos supor que o meu vetor é esse aqui, ó, v vai ser igual a 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, aí esse aqui é o meu vetor. Beleza. Então, esse aqui é o índice 0, índice 1, 2, 3 e 4. Então, aqui era como se fosse assim, ó. Veja quantos elementos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mas como é que eu conto o índice? 0, 1, 2, 3, 4. Porque às vezes... né? Às vezes pode gerar uma confusão. Porra, não, mas como é que é isso? Mas, não é, mas o teu N não é 5? Tipo assim, ó, mas o meu N aqui, ele não é 5? É, mas é contado de 0 a 4, né? Aí exatamente incorpora os 5. Então perceba, um exemplo simples, com 5 entradas, veja, N igual a 5. Então o que a gente vai fazer para falar a língua do Big Notation? Daqui a pouco, né? mais adiante, nesse mesmo código. O que eu vou fazer é generalizar para esse vetor aqui, convergir nesse n aqui, é como que esse n depois, ele vem convergir ao infinito. Entendeu? Mas por enquanto, vamos vendo aqui, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Aí o que é que você quer? Aí bota aqui soma. Opa, deixa eu tirar essa soma aqui, porque no Python também não erre, né? Quando você antecipa aqui o passo, né? Você bota para cá. Eita porra, isso aqui às vezes o computador faz isso. Quando ele faz isso aqui, aí você está dizendo que esse comando aqui está dentro desse outro daqui, né? Aí ele bota aqui, ó, mais igual. Quando ele bota um mais antes do igual, ele está querendo dizer que é uma soma acumulativa, né? Vai acumulando, 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 exatamente desse array. Exatamente desse array aqui. E aqui ele bota o índice. Que é o que me interessa, esse índice aqui, entendeu? E aí o que é que ele diz? Vamos lá, aqui na mesma linha que esse daqui, aí ele bota um return, função return. Mas tu vai retornar o quê? Tu vai retornar exatamente a soma. Veja, a princípio, né, é um código, né, porra, bem tranquilo, né, de modo que acho que dá pra gente entender legal. Exatamente, mas a gente começa assim dessa forma, destrinchando códigos simples para ver quantos passos ele tem, para a partir disso daí a gente generalizar para uma entrada enorme, entendeu? Para uma entrada tendendo ao infinito. Por quê? Porque isso que é feito aqui nele, entendeu? Isso é um procedimento genérico que também vai ser feito em qualquer outro algoritmo. A ideia é essa, entendeu? Pega o algoritmo simples, aplica nele a Big Notation, entendeu? E vê como é que ele se comporta. Esse mesmo procedimento você vai sair aplicando em qualquer algoritmo que você trabalhar. Então eu percebo muitas vezes que eu acho até, sabe, pelo que eu vi aqui, a dificuldade muitas vezes não é tanto a matemática do negócio, mas a compreensão do funcionamento do algoritmo para entender o processamento dele, pelo menos para entender. Agora, eu percebo também que muitas vezes, quando isso lhe é questionado, ele não é questionado, por exemplo, de maneira em que o algoritmo é jogado assim para você e diga assim, destrinche isso aí, me diga o número de passos que ele tem dessa maneira aqui, passos de execução, e generalize ele para essa entrada tendendo ao infinito e veja qual é o ordenamento dele, ou seja, o nível de complexidade. Isso daí, isso seria digamos assim, um questionamento complicado, mais difícil, entendeu? Porque aí o cara aqui teria que estar, bicho, esmiuçando, muito bem esmiuçado, tudo que é algoritmo. Mas geralmente o que eu vejo também, que eu vi algumas questões que falam sobre isso aqui, como fosse questões de prova até, ele bota os ordenamentos. Ele diz assim, para esse ordenamento aqui, quem é mais complexo? Esse ou esse aqui, por que não é, pá, entendeu? Aí é mais tranquilo, né? Mas tudo bem, tudo bem. Até porque é aquela coisa, para você entender de onde vem esse ordenamento, é bom entender a parada aqui, né, do algoritmo, porque é a partir dele, deixa eu ocultar um negócio que tem aqui, porque é a partir dele que você faz o ordenamento, entendeu? Então vamos lá, vê só o que acontece aqui. Aqui está dizendo que esse comando for, ele vai varrer esse vetor.
Ele vai varrer esse vetor aqui todo, né? Ele vai varrer esse vetor todo. Do índice 0, que é o 2, até o índice n-1, que vai ser o 6, entendeu? Então, esse meu vetor aqui era como se ele fosse aqui, ó. Vamos lá, vamos botar assim, 5. Aí aqui você tem índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5, é. Não, 1, 2, 3, 4, 5, beleza, chegou. Então, esse aqui vai ser do 2, esse do 3, esse do 4, esse do 5 e esse do 6. Beleza? Então aqui, só para a gente ter um entendimento melhor, para a gente ver. Eu costumo sempre dizer o seguinte, nas minhas aulas de matemática, de estatística, eu costumo dizer o seguinte, ó, é muito mais fácil você raciocinar em cima do que você está vendo do que você só está imaginando. Então, bota os números, faça os gráficos, faça os diagramas financeiros, quando estou estudando economia, faça tudo, porque você está vendo o que está acontecendo, do que só está imaginando, entendeu? E aí passa detalhe desapercebido e você erra e não entende. Outra coisa é perder o raciocínio. Perde. Não, aí você vê, imagine a seguinte situação, se você, é mais difícil para você só imaginar do que escrever e ver, imagina do que é você estar ouvindo outra pessoa falar só e não escreve. É pior ainda, entendeu? Eu costumo dizer que o cara até desaprende ao invés de aprender. Então, beleza. Então, vê só o que acontece aqui. Quando a gente executa esse algoritmo aqui, deixa eu mudar aqui de cor. Quando a gente executa esse algoritmo aqui, então vamos supor que para o meu índice 1, meu primeiro índice, que é o índice 0, entendeu? Aí é feita a seguinte pergunta: o índice 0 é menor ou igual a 4? Aí, vamos lá. Sim, de fato, ele é menor ou igual a 4. Então, nesse caso, se for, que é o que está dizendo aqui, digamos assim, eu estou traduzindo, digamos assim, em palavras, né, em símbolos, aqui, esse algoritmo. Se sim, então você promove aqui a soma, não é, que ele está pedindo. Só que essa soma é quem? Não é? Como eu não tenho ninguém para somar com 2, então é o próprio. 2. Entendeu? Aí de novo aqui, ó, esse índice aqui. Agora, aí você vai aumentando, porque você vai varrendo, né? Você vai do 0 ao 4. Esse índice aqui, que é o 1, que no caso aqui 1 vai ser do algoritmo 3, do elemento 3. Ele é maior ou igual aqui ainda ao teu 4. Aí, se sim, que no caso é, aí você vai promover uma outra soma. Aí essa soma vai contar com o que tinha anterior, mais o cara aqui, que é do índice 1, que é 3. Então aqui vai dar 5. Então vê só aqui. Só nesses dois passos aqui, você já está vendo duas execuções. Estou vendo duas execuções já aqui. Estou vendo a primeira e a segunda. É isso que ele quer, entendeu? É isso aí, ele quer essas execuçõezinhas aqui. Então veja que muitas vezes é um problema, digamos assim, da maneira mais complexa, mais complicada, como isso pode aparecer para você dessa forma, onde você vai cumprindo ali os passos para dizer quantos passos, da maneira como está aqui, eles vão ser executados, ou seja, para um vetor de 5 elementos. Quando os elementos vão aumentando, os passos vão aumentando também. Mas será que esses passos vão aumentar mais do que proporcional ao aumento dos dados de entrada? Essa é a questão. Por isso que você converge isso para o infinito. Vamos lá. Aí se sim, aí somou esse aqui. Aí terceiro passo ou terceira execução. Ou terceira execução do passo. Aí vem agora aqui 2. 2 é menor ou igual a 4. Ou seja, o índice 2 é menor ou igual ao índice 4? Sim, também. Da mesma forma. Porra, se sim, então você soma de novo. Então aqui tu já tinha 5, não é? Aí vai somar agora com quem? Com 4. Que vai dar 9. Aí você, por que tu está acumulando? Por causa disso aqui, ó. Entendeu? Mais igual. O Python tem esse negocinho. Aí vamos lá. Na verdade, a gente está cumprindo os passos. Inclusive, viu, André? Quando eu estava vendo isso aqui, eu vi alguns, digamos assim, alguns professores falar que não necessariamente nessa fase você entenda o algoritmo, mas entenda que ele tem um passo a passo, e esse passo a passo vai ser convertido em procedimento, em complexidade. Pronto, basicamente isso. Mas vamos lá, aqui dá para a gente entender. Então vamos lá, agora aqui eu tenho um índice 3, que é menor ou igual a 4 também.
Sim, sim. Então, sim, beleza. Então aqui você vai somar de novo. Vamos lá, somar de novo. Então aqui fica 9 mais... Quem é o teu índice 3 é 5. Não é isso? Então aqui vai ficar 14, né? 14. E por último aqui, ó, tu tens o teu índice 4. 4 é menor ou igual a 4? Sim, ainda é, né? 4 é menor ou igual a 4? É. Então, menor ou igual, né? Se fosse só menor, não, mas menor ou igual, sim. Então, ó, sim de novo. Então, tu tens aqui a soma igual a... Quem é o sujeito aqui? Sim, vem o 14 primeiro, né, que é acumulativo, mas quem é o camarada do índice 4? 6. Pronto. Então, aqui, ó, gerou 20. Tá vendo? Então, vê só quantos passos para esse tipo de algoritmo aqui eu tenho já. 1, 2, 3, 4, 5. 5 passos. Só que tem um detalhe aqui ainda. Ele não para por aqui não, sabe? Era como que ele fosse testando ainda, até chegar a uma condição de parada. Então aqui a condição de parada é, vamos lá, testa aqui um índice 5. Porra, mas não tem, sim, não tem, por isso que é a condição de parada. Aí 5 é menor ou igual a 4, opa, não. Aí aqui foi a tua condição de parada. É quando o algoritmo falha. Quando ele falha, ele para. Entendeu? Aí ele parou. Mas veja que ele gerou um passo a mais do que o número de elementos, né? Então aqui, ó, aí você para. Aí aqui você parou. Beleza? Aí conta aí, vê só. Tu tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso quer dizer que para um vetor de 5 elementos, tu tivesse 6 passos. Você percebeu que se você adicionar um outro elemento aqui, vamos botar aqui hipoteticamente, viu? Um índice 5 aqui, eu botasse aqui um 9. Aí você teria que realizar mais um passo aqui, não é não? Aí ficaria quantos passos? Ficaria 5 passos, né? Desculpa, 6, porque agora são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 passos mais uma condição de parada. Não é isso? Então dá quanto? 7. E se você colocasse mais um ainda? 6. Aí aqui botasse 10. Então, tu ia realizar esses passos todinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos, mais uma condição de parada. Então, ficaria quanto? 8. Então, o que que dá a entender? Dá a entender que esse comando aqui, o for, este comando aqui, ele vai ter, digamos assim, n mais 1. Onde n é o que é a entrada, mais 1, que é o... como é que se diz? É a condição de saída, exatamente, entendeu? A soma aqui que ele vai dar no final, vou colocar aqui, ó, essa soma aqui também vai ser um passo, entendeu? E essa outra daqui, que é o retorno, ele só vai fazer isso uma vez, também é um passo. Pronto. Então, o que é que você tem aqui? Tu tem n mais 1, 1 e 1. Quando você soma isso aqui, vamos fazer aqui uma soma. Quando você soma isso aqui, aí você vai ter... Nesse caso aqui, deixa eu ver. Mas esse aqui ele vai fazer 6 vezes, né? Desculpa, faltou esse aqui, ó. Vou botar aqui. É porque assim, vamos lá, né? Esse daqui vai ter... Né? Oi? Esse é o N, né? É o N. Porque assim, porque veja só, soma mesmo, você já fez 5, não foi? Soma mesmo. Só que teve uma que é a condição de parada, que você colocou aqui, que é a condição de parada. Mas soma mesmo só foi 5, ou seja, foi exatamente o tamanho da entrada. Você vai processar o tamanho da entrada normal. Então aqui você vai ter, deixa eu só tirar aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Cadê? Aqui, tu vai ter N, 1 e 1, somando. Quando você fizer isso aqui, vai dar 2n mais 3. Pronto, 2n mais 3. Então, o que acontece aqui? Vê só. Do ponto de vista sintótico, era como que tu tivesse essa função aqui. Ó. Eu vou colocar aqui t de tempo, viu? Mas esse tempo não é tempo, digamos assim, cronológico, né? Porque assim, o tempo cronológico da máquina vai depender de máquina para máquina, né? Tem máquina que tem capacidade de processamento maior, tem outras que tem menor. Mas vamos supor que você pudesse uniformizar todas as máquinas, entendeu? Então perceba que tu tens isso aqui, ó, 2n mais 3. Estou falando sintoticamente, não assintoticamente, digamos assim, para você trabalhar assim, ó, com poucos dados, feito isso aqui, ó. Você saiu de 5 dados, depois foi para 6, depois foi para 7, então isso aqui é muito tranquilo, né? Aqui tu tens assim, tu começasse com 5, não é isso? 2n? 2n quer dizer? É 2n, porque tem n aqui e tem n aqui. Entendeu? Tem n aqui e tem n aqui. Aí 2n mais 3. Entendeu? Aí você... O primeiro n? É o que? Desculpa.
Então, esse primeiro aqui, esse aqui, esse daqui vem do fato de você ter 5 condições de soma mais uma de parada. Aí fica N mais 1. Esse outro N aqui é de fato só das somas que você vai ter, que no caso são 5. Esse não tem mais um. Esse só é somas de fato que foram feitas. Esse 1 aqui é daqui que vai guardando o valor, vai guardar no final um só, e aqui o retorno. Aí vai dar 1. Entendeu? Aí fica assim. Entendeu? O total do indexador da validação e também separou validação e soma. Exatamente, exatamente. Aí ficou isso aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui seria, digamos assim, uma modelagem de aferição, né, da complexidade do meu algoritmo para um ambiente de poucos dados, para um ambiente sintótico. Quer ver? Eu comecei com n igual a 5, aí depois eu fui para n igual a 6, depois eu fui para n igual a 7, né? E por aí vai. Mas, e se isso aqui acontecer? Alex, mas se, por exemplo, esse número de dados converge ao infinito, que é uma realidade hoje nossa, né? Porque perceba, pô, a gente vive num ambiente de Big Data, né? Então, é por isso que o nome é Big Notation, né? Então, tipo assim, é muito comum você trabalhar com uma quantidade de dados imensa. Principalmente se for algoritmos, por exemplo, atrelados a sites, por exemplo, né? Onde ele está ali o tempo todo computando padrões de comportamento, computando. Então perceba aqui a quantidade de dados que eles faz isso, não é? De todo mundo com quem acessa aquele site, acessa um YouTube da vida, um Instagram. Então perceba que a quantidade de dados ela se avoluma, se agiganta muito, a ponto de você considerar logo assim, ó, faz isso convergir ao infinito, porque eu não sei mesmo quanto é, então eu já trabalho com essa perspectiva. Beleza, então essa é a natureza do Big Notation, entendeu? Assintótica. Mas só que aqui ainda está do ponto de vista sintótico. Então veja só, se isso aqui, se eu fosse medir a complexidade do meu algoritmo de um ponto de vista sintótico, era como que eu tivesse isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos supor, tu tens essa função aqui de tempo. Que esse tempo aqui é complexidade, também entenda como complexidade. Entendendo como complexidade, você está entendendo o quê? Capacidade de processamento ou tempo de processamento, que gera complexidade. Beleza, né? Então tu tem isso aqui, ó, 2n mais 3. Se tu fosse fazer um gráfico disso daqui, aí a gente já começa a entrar naqueles gráficos das funções, tipo aquele que você me mostrou, entendeu? Se você fosse fazer um gráfico disso daqui, entendeu? Como é que você faria? Como é que a gente faria um gráfico disso? Vamos lá, a gente geralmente faria da seguinte forma. Para n igual a 0, não é? Quem seria o meu t? Tn. Meu Tn seria, ó, se isso aqui é 0, vai sobrar 3, né? 3. Entendeu? Então eu tenho esse ponto aqui, eu tenho um ponto 0 e tenho um ponto 3. Porque perceba, isso aqui é uma equação de uma reta. Beleza? É uma equação de uma reta. Então veja só, que já estou vendo aqui que a complexidade do meu algoritmo vai ser linear, entendeu? Ele vai crescer na mesma proporção que o aumento dos dados, beleza? Assintoticamente, né? Porque sintoticamente, digamos assim, que o meu algoritmo cresce 2 vezes de complexidade em relação, não é, ao número de dados. Porque para cada dado aqui entra aqui, ó, cada n aqui ele é multiplicado por 2. Então dá a entender o que é aqui, pô, do ponto de vista sintótico, ou seja, pequenos dados, entendeu? A minha taxa de crescimento aqui da complexidade é 2 vezes ao crescimento do número de dados. Beleza. Então, como isso aqui é uma reta, eu só preciso de 2 pontos dela. Somente 2. Lá, um ponto A aqui. Beleza? Porque por 2 pontos passa uma reta, né? Ou infinitas retas paralelas. Vamos lá, por 2 pontos passa uma reta. Então, já encontrei o meu primeiro ponto. Aí, qual é o segundo ponto? Aí você inverte. Agora, para o meu Tn igual a 0, quem vai ser o meu, não é? Quem vai ser o meu n? Né? Então aqui nesse caso, eu vou fazer 2n mais 3 igual a 0, n igual a menos 3 sobre 2 menos 1,5. Pronto, então o que, é que eu tenho aqui? O outro ponto eu tenho menos 3, 2 e 0. Então aqui eu tenho um ponto B. Então nesse caso aqui, deixa eu só fazer uma reta aqui com esse negócio. Então nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa reta aqui para cá.
Pronto, então o que é que eu vou ter aqui? Não é? Deixa eu ver. Desligar. Então aqui esse eixo aqui vai ser a minha complexidade. Complexidade 0, e esse eixo aqui vai ser o tamanho da minha entrada. Então vê só, vamos lá. Onde está o ponto A? O ponto A é 0 e 3. Então aqui vou dizer que aqui está o meu 3. E onde é que está o ponto B? 1,5 negativo, né? Então o meio negativo está aqui. Então aqui é ponto B, aqui é ponto A. Então aqui tu tem, né? Menos 3, 2. Se tu fosse para passar uma reta aqui, aí tu faria isso aqui, ó. Entre esses dois caras. Aí vamos lá. Isso aqui é a tua reta. Só que, vamos lá, como é que você faria isso aqui do ponto de vista sintótico? Já colocando aqui o Big Notation. Era como se fosse assim, ó, o Big Notation disso aqui seria O. Aqui eu colocaria, vamos dizer, a minha função. Pronto, ficaria assim. Aí você diz assim, Alex, certo, mas eu nunca vi por uma notação desse tipo assim, linear. Porra, tá estranho, cara. Tá estranho porque, de fato, a Big Notation, ou notação assintótica, não trabalha com pequenos números, trabalha com grandes números. Aí você diz assim, certo, e como é que eu converso com ela, então, nesse caso? Porque, veja, né, aí complica, né, porque como é que eu vou fazer isso dessa maneira? A ponto, né, de extrair a linearidade para o meu algoritmo quando o número de dados de entrada convergem para o infinito, que é mais ou menos o que acontece com o nosso ambiente hoje, não é? De vida. Perceba que o tempo todo o ser humano está produzindo dados. E muitas vezes esses dados se avolumam muito, a ponto de eu querer aferir a qualidade do meu algoritmo no processamento desses dados. Então vamos lá, só concluindo aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vou apagar aqui. Essa aula está gravada, então você não tem perda nenhuma não, porque eu vou te enviar esse vídeo depois. Deixa eu fazer aqui um novo slide. Quer salvar as alterações? Não. Pronto, beleza. Então vê só, o que acontece? Até então, o que nós temos é essa função aqui, ó. Tn igual a 2n mais 3. Beleza. Mas Alex, isso aqui é sintoticamente. Como é que eu faço isso aqui quando o meu n converge para o infinito? O que acontece aqui é o seguinte, vamos lá. Existe um conceito matemático do cálculo integral e diferencial. Eu vou falar por ele, mas depois eu vou simplificar muito, que aí você vai dar aquele estalo, beleza, Alex, tranquilo, é isso aí mesmo, entendeu? Porque geralmente os limites, que é um conceito introdutório do cálculo integral diferencial, ele trabalha muito bem a questão do infinito, entendeu? Então aqui nesse caso era como se você tivesse isso aqui, ó. Vê só qual é o pulo do gato que ele dá para considerar a função notation. Ele faz assim, ele diz que esse t aqui, você vai tirar o limite dele de t quando n agora converge para o infinito. Tá vendo? Aí nisso que é que tu vai ter? Se tu tirar o limite de um lado, tem que tirar do outro. Aqui fica ó, o limite quando n converge para o infinito. Só que agora tem a expressão, né? Tu tem isso aqui. Veja, eu já poderia fazer, sem problema algum, botar esse n aqui, e tu ficaria com essa equação aqui, ó, 2 vezes infinito mais 3, que vai dar infinito também. Por quê? Porque, olha só, 2 vezes o infinito é infinito. Mais 3, tu vai ter infinito mais 3. O 3 nem conta, o 3 é irrelevante. Não é não? Era como que tu tivesse aqui. Suponha que esse infinito aqui é 1 trilhão de dados. 1 trilhão. Aí vai ficar 2 vezes 1 trilhão, 2 trilhões. Mais 3. Porque ele vai ficar 2 trilhões mais 3. Então você já está começando a ver que a constante 3 aqui é irrelevante. É irrelevante. Entendeu? Aí como é que como é que se diz o cálculo trabalha isso? Aí ele simplesmente faz isso aqui, ó. Ele diz assim, Alex, faz da seguinte maneira então, limite de t n com n convergindo para o infinito, tu pode fazer assim, ó. Limite de n convergindo para o infinito, evidencia esse n aqui, só o n, puxa ele para fora do parênteses. Ficaria assim, não é? Tu tá entendendo? Entendeu essa parte aí que foi que eu fiz?
essas partes das fórmulas tô apanhando um pouquinho, mas tipo, em si, no geral, eu peguei. Beleza, não, eu quero te dizer o seguinte, tranquilo. Pega só essa parte aqui, só essa parte aqui. Vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho um 2n mais 3. Quando eu coloco ele em evidência, é como se eu fizesse aqui, ó, n, só o n. 2, 3 sobre n. Vê, se tu multiplicar o n por 2, tu vai ter o quê? 2n. Mais, se tu multiplicar o n agora por 3 sobre n, vai ficar o quê? N vezes 3, não é isso? Só que tem o n aqui de baixo. Aí tu corta esse com esse, aí tu voltou a ter o quê? 2n mais 3. Não é não? Então, tanto faz eu escrever assim, como eu escrever assim. O que eu fiz só foi colocar o n em evidência. Coloquei. Aí você diz assim, porra, Alex, por que tu colocou esse n aí em evidência? Pelo seguinte motivo. Quando você substituir esse daqui, vê só essa primeira substituição aqui. N2 mais 3 elevado ao infinito. Isso aqui converge a zero. Por quê? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que tu tem 3, um número 3 qualquer aqui. Aí tu pega, bota aqui um 3 elevado a um 3 sobre 2. Vai dar quanto aqui? 1,5, né? Você viu que começou a cair, não foi? Aí se tu botar aqui 3 sobre 3, aumentei de 2 para 3, aqui vai dar 1. Caiu, não foi? 3 sobre 10, vai dar quanto? Vai dar 0,3. Tu tá vendo que quando eu estou aumentando o denominador, está caindo o valor da fração? Vamos supor que tu bota 3 a 100. Vai ficar 0,03. Tá vendo? Vamos supor que tu bota 3 agora aqui, 10.000. Vai ficar, tem quantos zero? 1, 2, 3, 4, 4 casas. Então fica 0,1, 2, 3, 4. Tu tá vendo? Veja, quanto mais eu aumento o denominador, mais a fração converge para quanto? Está convergindo cada vez mais para zero. Entendeu? Aí imagine você agora, se eu pego isso aqui, boto um denominador grande a ponto de ser infinito. Então isso aqui vai convergir para quanto? Para zero. Então por isso que o 3 aqui é irrelevante e convergiu para zero. Aí você diz assim, quando esse n aqui, ó, ele tende para o infinito. Ou seja, certo, Alex, beleza, mas ficou 2 aqui ainda. Ficou 2. Aí é como que ficasse assim, ó. 2n, aí tu bota 2 vezes infinito, vai dar o quê? Infinito. Beleza. Então aqui entra uma pequena observação. Veja, se tu tem 2n e bota infinito, vai ficar quanto? 2 vezes infinito, infinito. Infinito. 2 vezes infinito é tão grande que é o próprio infinito. E se tu tem somente o n, e se tu jogar, transferir aqui infinito, vai ficar o quê? Infinito. Então o que acontece aqui é o seguinte, não existe, botar assim, não existe infinito maior ou menor do que infinito. Infinito sempre vai ser igual a infinito. Sempre, isso aí sempre é um conceito. Beleza, mas onde é que tu está querendo chegar, Alex? Onde é que tu está querendo chegar? Estou querendo chegar no seguinte propósito. Vamos lá. Perceba o seguinte. Tu não tem essa fórmula aqui, né? Que foi a fórmula sintótica que a gente conseguiu quando a gente fez a execução passo a passo do algoritmo. Então sempre que está aqui, isso que tipo de função é essa? Isso é uma função do tipo linear. É uma função afim, conhecida também como polinomial do primeiro grau. Então o que é que tu tem que fazer sempre quando o teu algoritmo gera uma função afim, uma função desse tipo? Você despreza esse e você despreza esse. Esse aqui porque ele converge a zero. E esse daqui por causa disso aqui, ó. Porque 2 vezes infinito é infinito e só infinito é infinito também. Entendeu? Então sempre você vai desprezar o coeficiente que está multiplicando n. E sempre vai desprezar a constante. Certo, então aí, Alex, eu vou ter só o n. Vai exatamente ter só o n. Que é o que me importa. Isso quer dizer que a minha notação O vai ser n. É isso aqui. Entendeu? É aí onde a gente chega na notação ON. Você despreza. Entendeu? Por exemplo, só um outro exemplo aqui. Vamos supor que tu tem TN. E vamos supor que naquele algoritmo lá que a gente rodou, a gente não encontrasse essa equação, encontrasse essa aqui. Ó. Vamos botar aqui um 7n mais 4. Encontrou essa. Aí o que é que você vai fazer? Aí você vai
despreza esse e despreza esse. Eles são irrelevantes. E vai considerar quem? De novo, ó. De novo. Tá vendo? Aí vamos lá. E se fosse Alex N, sei lá, botar aqui, bicho, vou botar aqui 1000 logo. Para aloprar. 1000N mais 99. Aí o que é que a gente faz? Não interessa se é 1000 e se é 99. O que interessa é que isso aqui vai ser isso. Por quê? Porque o que me interessa aqui é sempre a variável. É sempre esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Isso faz com que meu gráfico, entendeu? Quando eu dou um tratamento sintótico, isso faz com que meu gráfico saia disso aqui para esse daqui, né? Para esse daqui. Eita porra, peraí. Isso faz com que meu gráfico ele saia disso, que foi aquele que a gente fez, não foi? Isso aqui, né? Mais ou menos assim. Onde aqui é 3 e aqui é menos 1/2. Aqui N. E aqui a complexidade, esse eixo. Isso faz com que ele saia disso para isso aqui, ó. Que esse gráfico sim, esse daqui sim, é o que a gente está acostumado a ver na notação Big... Opa, na Big Notation, né? Estou esquecendo de deixar ele reto, né? Pronto. Agora sim. Então, a gente vai orientar o eixo aqui. Orienta aqui, 0. Esse eixo aqui é o complexo, né? De complexidade. E esse aqui vai ser o meu número de entrada. Então, o que é que acontece? Ele vai fazer isso, ó. Deixa eu, mais ou menos aqui, ó. Pronto. E aqui vai ser ON. Aí você tem a função linear dele, entendeu? Nesse caso aqui, quando o n converge para o infinito, o que você tem em termos de complexidade do teu algoritmo é que a complexidade dele vai aumentar na mesma proporção que o número de entradas. Entendeu? Linear é isso. Vai aumentar na mesma proporção do número de entradas. Isso aqui não precisa colocar não. Eu sempre coloco só para dar uma evidência. Esse ângulo aqui sempre é 45 graus. Não é? Por que, Alex, é 45 graus? Porque, vamos lá, considera um dado aqui. Entendeu? Uma entrada aqui. Uma entrada N. Se você ver aqui, ó, pega aqui, traz para cá, aí tu vai ter uma complexidade C. Beleza? Aí se você ver aqui, só esse carinha aqui, ele fez um triângulo, não foi não? Ele fez um triângulo. Deixa eu botar o triângulo aqui. Ele fez esse triângulo aqui, ó. Tentando desenhar certinho, mas é difícil, mas tudo bem, vamos lá. Pronto, ele fez esse triângulo, não é? Esse triângulo aqui, ele tem, todo triângulo vai ter no ângulo reto 90 graus, aqui vai ter 45 graus e aqui vai ter 45 graus. Beleza? Que tipo de triângulo é esse onde, por exemplo, você tem dois ângulos iguais? É um isósceles. Esse lado aqui é igual a esse. O que é que isso quer me dizer? Quem é esse lado aqui? Isso aqui é um eixo vertical, né? Ou seja, eixo vertical é a tua complexidade. Isso aqui é a tua complexidade. E esse aqui é horizontal. Esse aqui é o meu N. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a complexidade do algoritmo vai ser igual ao N. Entendeu? Por que é igual? Porque esse lado aqui é igual a esse, porque é um tipo de triângulo isósceles. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Do ponto de vista prático, lá, falando, agora sim falando. Está querendo dizer que a complexidade do meu algoritmo aumenta na mesma proporção do número de entradas. Ou seja, linear ao número de entradas. Entendeu? Então o que acontece aqui é o seguinte, sempre, entendeu? Não é de vez em quando, nem na maior parte das vezes, não, é sempre. Sempre que você tiver uma quantidade de passos do teu algoritmo linear, esquece coeficiente, esquece constante, esquece tudo, foca no N. É o N que me interessa. Isso não é só porque esse algoritmo não, é qualquer tipo de algoritmo em que gera uma função linear. Entendeu? É somente para dizer que no infinito, quando o número de dados de entrada se avolumam a tal ponto de eu considerar isso como infinito, é só para dizer que a complexidade do meu algoritmo cresce na mesma proporção. Só. Não cresce nem numa proporção maior,
nem numa proporção menor. Cresce exatamente na mesma proporção, ou seja, linear. Só isso aí. Tá beleza até agora? Sim, sim. Pronto. Pronto. Então, não me corta direito é a manipulação das fórmulas, mas a teoria assim fixou bem. que é o que mais importa agora, viu? Porque assim, eu só coloquei aqui esse tópicozinho aqui de limites, que é um tópico introdutório ao cálculo integral diferencial, só para dizer de onde ele tira essa ideia. Mas que na prática pra gente, na prática, conceitualmente, a única coisa que eu tenho que saber é o seguinte, ó. Gerou uma equação linear, você bane o coeficiente da equação, da variável, e bane a constante. Foca só no n. Pronto, só para dizer que é linear. Só isso aí. Porque o que pode acontecer? Vamos supor que numa entrevista ele chega para você e diz assim, ó, esse algoritmo aqui, vamos dizer que ele não vai querer que você faça a análise do algoritmo passo a passo. Mas ele chega para você e joga uma fórmula linear. Entendeu? Aí nessa fórmula linear que ele joga, ele pergunta, ó, dado essa fórmula aqui, por exemplo, vamos supor, um Tn, vamos botar aqui 3 sobre 4, n mais 5. Ele diz assim, ó, dado isso aqui, em termos de aumento de complexidade para o aumento do número de dados de entrada, o que é que vai acontecer aqui? O que é que você acha que acontece? Vai acontecer um ON, vai acontecer um ON, a segunda, vai acontecer um ON 2 elevado a n, vai acontecer um ON log de n, vai acontecer um ON vezes log de n. Veio. Entendeu? Ele gerou isso aqui, ó. Aí você, o que é que você faz? Não, peraí, cara, peraí, o que é que você faz? Tira o coeficiente e tira a constante. Sobrou quem? N. Então n é isso aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui já é uma charada muito fácil, muito rápido de matar numa entrevista. Porque se ele joga um negócio desse, você, epa, peraí, cara, não é assim não, entendeu? Isso tende, viu, André, a acontecer sempre que você está trabalhando com dados de entrada sob a forma de vetor. Vetor, entendeu? Que foi esse que a gente trabalhou, um vetor coluna, não é isso? Que no transposto ele vira um vetor linha, mais um vetor, entendeu? Quando você trabalha com matrizes, aí a coisa muda um pouco, entendeu? Geralmente, só antecipando logo, geralmente quando é com matrizes, o que vai acontecer é isso aqui, ó, é um n quadrado. Se a matriz for quadrada, n por n, número de linhas igual a número de colunas. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco, viu? Então, ó, a princípio, é isso aqui. Isso vai acontecer sempre. Só que tem situações onde o número de, como é que se diz? Onde o número de, Entradas? oi? Entradas? De entradas. Tem a ver com o número de entradas. É como se fosse assim, desculpa. Vai haver situações onde você vai ter o melhor dos casos e o pior dos casos. Entendeu? Sim. Por exemplo, assim, era como se fosse assim, por exemplo, eu dissesse assim, você tem uma turma de 40 alunos. 40 alunos. Entendeu? Aí vamos supor que todos os alunos fizeram a prova. Aí, só que as provas estão, assim, eu peguei as provas, corrigi e embaralhei tudinho, embaralhei. Tá ali. Não tá por ordem alfabética. Tá, tipo assim, porra louca. Tá tudo misturado. Aí eu chego pra você e digo assim, André, dessas 40 aí, procura a tua prova. Vê só, na melhor das hipóteses, tu vai acertar de primeira, né? Vamos supor que tu bota a mão lá e puxa uma, eita, pô, é ela. Isso é a melhor das hipóteses, não é não? E na pior das hipóteses, vai acontecer o quê? Tu vai pegar a 40ª, vai ser a tua. Tá entendendo? Sim, a parte de ordenação a gente tem esse problema, porque a gente tem várias formas de ordenar e de acordo com o formato que ele está organizado, um algoritmo ou outro vai bater mais rápido. Pois é, pronto, por aí, exatamente isso. Então veja o que é que acontece. Agora, pensa numa situação pior ainda, numa pior das hipóteses. Vamos supor que eu diga assim, André, dá uma olhadinha aí a minha prova. Eu, professor, mas eu não fiz prova. Mas eu mandei você procurar. Então, fatalmente, você vai procurar 40 vezes. Não é não? E não vai encontrar. Então você cumpriu quantos passos? Quantas execuções aconteceram aí? Você executou 40 passos. Então você executaria 40 passos se fosse para a sua prova, fosse a 40ª, ou a minha prova que não tem.
Mas na melhor das hipóteses, eu cumpriria só a execução de um passo. Que foi, digamos assim, você procurou a sua prova e encontrou de primeira. Entendeu? Então existem algoritmos que ele tem duas situações. Uma na melhor das hipóteses e outra na pior das hipóteses. Geralmente, a melhor das hipóteses, a gente chama de ordenamento ômega. Eu vou te mostrar daqui a pouco. E na pior das hipóteses, é o Big Notation aqui, ó, é o O. É o O normal. Por exemplo, vamos lá, fazer um exemplo aqui disso. Cadê? Novo. Pronto. Vamos botar um exemplo 2. Então, tu estás vendo que tudo deriva muito do algoritmo. Eu acho, sabe, André? Não tenho certeza disso não, mas, por exemplo, eu acho que numa entrevista, um RH desses aí, né, que não vai ser um RH que não entende disso, né, porque, na nossa, o cara vai, né, o cara vai te interpolar em relação a tópicos de computação e nem o cara entende. É difícil, né? É o que tem respondido lá na planilha dele. Ou então é até mais fácil. Isso tá aí que pode ser, entendeu? Aí o que acontece? Eu acho que, a não ser que eles estão querendo um programador top, sabe? Top. Do cara jogar o algoritmo para você, fazer com que você veja no algoritmo ali, destrinche a quantidade de passos que tem que ser cumprido e depois gente. Com essas vagas aí. Mas a ideia o bom é a gente estar afiado a esse ponto, né? A ideia é essa, né? Mas vê, o cara apurar a quantidade de passos e depois generalizar isso de modo assintótico. Ou seja, quando o N converge ao infinito. E, porra, é isso aqui. Tá entendendo? Isso aí eu diria pra você que, entre aspas mesmo, é o pior dos mundos. O pior dos mundos assim, em termos de o que ele pode te exigir. Exigir de você. Entendeu? E no melhor dos mundos, ele jogar as notações e você dizer onde é melhor, onde é pior, o que é mais complexo para entrada de dados, o que é pior, o que é melhor, pá, entendeu? Quando ele te joga uma equação, ele diz assim, ó, torna essa equação agora aqui assintótica. Ele diz assim, ó, essa equação aqui representa para o algoritmo X, algoritmo determinado lá qualquer, representa um número de passos. Entendeu? Onde N é o número de entradas. Veja aqui para mim, em termos de Big Notation, como é que você converteria isso aqui nisso. Aí pode ser também, entendeu? Mas ainda é mais simples do que você pegar o outro, porque o que acontece? O primeiro caso que eu falei, tu tem que dissecar ali primeiro, para depois ter esse outro problema. Entendeu? Mas a ideia, cara, a ideia é essa aí, faz parte. Vamos pro segundo. Deixa eu ver aqui. N2, segundo exemplo. Coloquei isso aqui em algum lugar. Pronto. Vamos lá. Esse aqui, ó, já é esse outro algoritmo aqui também em Python. Function. Right. Veja que, assim, a gente não necessariamente, sabe, para estudar isso aqui, a gente precisa saber de Python, né? Ou de R. Basta a gente entender esse conceito. Para saber de onde vem a notação. Entendeu? A princípio é isso aí. Então aqui, ó, o que a gente tem? Você vai print. Aqui, ó, o elemento array no índice I, entendeu? Aí geralmente o que ele faz? Ele bota dois pontinhos, dá um espaço, né, para você responder e faz isso. E aqui ele fecha. Pronto. Aí nesse caso aqui, esse print vai ser essas fórmulas aqui, esses algoritmos eu peguei pronto, não foi eu que fiz não. Pronto. Acho que basicamente isso. Pronto. Então essa função, ela não tem laço de repetição, percebeu, né? Ela não tem laço nenhum de repetição. For ou while. Ele não tem, que é o for, né, de para, e o while de enquanto. Basicamente isso. Então assim, o que ele quer aqui? Deixa eu pegar aqui. Sim, deixa eu botar aqui o vetor. Toda vez eu esqueço disso, o vetor. Continua sendo uma entrada vetorial, só que aqui vai ser 10, vamos botar aqui 11,
Vamos botar aqui 12 e por aí vai até chegar ao 99. Então, ó, esse aqui é o meu vetor de entrada, meus dados de entrada. Digamos que os meus dados de entrada estão armazenados aí, beleza? Então, se você distribuir isso aqui sob a forma de índice, aí ficaria, por exemplo, índice 0, índice 1, índice 2, até, vamos botar aqui um n-2, beleza? E um n-1. Pronto. Então aqui vai ser 10, aqui vai ser 11, aqui vai ser 12, aqui eu nem botei, né, mas aqui vai ser 98 e aqui 99. Pronto, então o que você tem é isso aqui, esse vetor aqui. Eu gosto sempre de distribuir ele pelos índices, porque facilita muitas vezes, principalmente quando você está trabalhando com laços de repetição. Entendeu? Então aqui nesse caso, o que é que eu tenho? Deixa eu ver aqui esse exemplo. Isso aqui vai ser de uma função, acho que do tipo constante. Vê só, o que acontece aqui é o seguinte. Tu percebesse que independente do tamanho do meu vetor, para esse algoritmo aqui, entendeu? Sempre vai dar o mesmo resultado, por exemplo. Era como se fosse assim, ó, o elemento array i onde esse array i aqui vai ser um desses aqui que eu quero. Somente isso. Então, vê só, é como se fosse o seguinte. Vamos supor que eu quero o array do 2. Então, o array do 2 vai ser quem? 12. Vamos supor que eu quero o array do 1. Vai ser 11. Vamos supor que eu quero o array do n-2. 98. Entendeu? Então, independente do tamanho do teu vetor aqui, só vai ter um passo. Só vai ter um passo. Que é exatamente certinho ali onde eu quero. Perceba que aqui você não está procurando. Não está procurando serviço, né? Já vai direto onde ele quer. Já está com o indexador aqui pronto. Entendeu? Então, veja. Nesse caso aqui, era como que você tivesse... Deixa eu colocar aqui um gráfico rapidinho aqui. É como que tu tivesse isso aqui, ó. Complexidade do teu algoritmo 0 e aqui n. Era como que você tivesse, por exemplo, aqui, ó, eu só vou ter, na verdade, deixa eu ver aqui, acho que eu vou ter 2 passos. É isso mesmo, vê só. Aqui vai ter um passo desse daqui, né? E depois esse outro passo aqui da resposta. Aqui mais um também. Mas se fosse um, se fosse dois, nem interessaria, é uma coisa só. Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, 2. Vou ter 2 passos. Então tu percebesse que independente do índice que ele quer, vai ser sempre 2 passos. Vai ser, por exemplo, o índice que você vai colocar aqui vai encontrar e a resposta sempre vai ser o índice que você quer, botou, plotou lá e a resposta, 2. Então são 2 passos. Se eu estou trabalhando com um vetor de 100, e se eu estou pedindo um índice 5, são 2 passos. Se eu estou trabalhando com um vetor de 10 e quero um índice 5, vão ser 2 passos. Se eu estou trabalhando com um vetor de 1 milhão de dados de entrada e eu quero um índice 5, vai ser 2 passos. Isso passa a ideia de quê? De constantes. Não é não? Era como que eu tivesse isso aqui, ó, esse gráfico aqui, marquei o 2 de complexidade e aqui você tem isso, ó. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então vê, se o teu vetor tem 10, vai ser 2 passos do mesmo jeito. Se ele tem 100, vai ser 2 passos. Se o teu vetor aqui, ó, ele tá aqui, cara, vou botar aqui, ó, 10 elevado a 10.000, continua sendo 2. Não é isso? Então aqui nesse caso, aí o que acontece? Vai ser o que a gente chama de O1. Isso aqui é constante. Ei, Alex, mas peraí. Mas não era para ser O2? Não era para ser O2? Até é. Mas veja o que acontece aqui, ó. Na notação Big Notation, uma maneira que ele tem de representar uma quantidade constante de passos, independente do tamanho da entrada, um modo que ele tem, que ele encontrou de deixar isso constante, é dizendo que O é função de 1. Por quê? Porque ele considera assim, ó,
Vê a viagem, vê a viagem. Ele diz assim, ó, são 2 passos, né? É, 2 passos. Mas 2 é constante? 2 é constante? É, 2 é constante. Assim como um também, assim como um também é. Um é constante? É. Então, um também é constante. Quem é mais simples, 2 ou 1? 1. Então, isso aqui é suficiente para eu representar uma função de complexidade constante. E ponto, prio. Agora você vê, às vezes é um conceito tão simples, não é? Tão simples, que quando ele mistura aqui, com um troço desse aqui, aí o cara diz assim, poxa vida, velho, não estou entendendo, por que é O1 se eu estou vendo 2 passos? Porque assim, são 2 passos, independente. A grandeza do infinito sempre, né? Oi? Ele sempre está levando em consideração a grandeza do infinito, então é constante. 10.000 em relação ao infinito é constante. Veja, vamos supor, entenda assim, eu quero o vetor, eu quero o elemento de índice 5. De índice 5. Independente se o vetor tem 10 ou tem 1000 ou tem 1 milhão, são 2 passos sempre. Porque vê só, tu tens o passo de encontrar e o passo de escrever. Só isso, 2 passos. Então ele tem 2 processamentos, ele tem 2 execuções só. Independente do tamanho. Ah, mas Alex, mas não é assintótico? Sim, é assintótico. Quando a gente fala assintótico, é isso aqui, ó. É a tua quantidade de entrada tender para o infinito. E eu posso ter um vetor infinitamente grande e ainda assim pedir a ele o quinto índice. Qual é o elemento que está depositado no índice 5? Pô, é esse. Então, não, independente disso aqui, ó, independente do tamanho da entrada, entendeu? Esse I aqui, ó, esse N pode tender para o infinito, independente disso. Entendeu? Eu vou ter sempre 2 passos. Então é constante. Aí você diz assim, ei, Alex, então é O2. Né? Só que ele não representa com O2. Ele não representa com O2, ele não representa, se fosse 3 passos, 3. Ele não representa O10, porque são 10 passos constantes, independente do tamanho da amostra. Ele não representa dessa forma. Vamos supor que tem esse O aqui, vamos supor que isso aqui desce, vamos botar aí 1000. 1000 passos, independente do tamanho. É claro que o número de entradas aqui tem que ser pelo menos 1000, não é? Mas independente do tamanho, entendeu? Vai ser 1000 passos, 1000 execuções. Ele não faz assim, porque veja só, isso aqui seria uma constante, isso aqui seria constante, isso seria constante, isso seria constante. Mas ele bota tudinho aqui nesse balaio. E preu, acabou-se, só isso aí. Entendeu? Ele é até simples, né? Ele bota tudo isso nesse balaio. Ele quer dizer assim, independente do tamanho da entrada, o papo é esse. Conversa é essa. Tá vendo? Então, isso aí, esse é mais tranquilo do que o outro, né? Mas a turma pode usar isso como casca de banana, entendeu? A turma pode usar, por exemplo, vamos supor que ele dá um negócio desse para você. Um processo seletivo, né? Vamos supor que ele faz isso. Aí ele pegou, jogou isso aqui, entendeu? Aí você viu que são 2 passos, entendeu? Mas lá nas alternativas, vamos supor que fosse para marcar, aí teria, por exemplo, não, né? É O, né? Vamos supor, aí ele tem O, N, letra B, O, N2, letra C, O2, A, B, C, D, O, aí aqui ele bota 1, e aqui letra E, aí ele bota O, botar assim, 2N, que nem existe 2N, viu? Nem existe, mas... Tem vários 2, tem um com 1. Pois, entendeu? Nem existe 2N, porque esse aqui era para ser assim, ó, ON, né? Que lembra que você despreza o coeficiente? ON. Aí tu vem e diz assim, oxe, que negócio fácil da porra. Eu identifiquei já que são 2 passos, pô, é esse aqui, ó, vou marcar esse, né? Mas não é esse. Esse está errado, entendeu? É esse aqui, ó. Porque ele considera assim, ó. Tudo isso aqui é constante, então, então a complexidade do meu modelo é essa.
que isso quer dizer? Isso aqui está querendo dizer que independente do tamanho da entrada, eu só vou ter uma quantidade X constante de passos. Se esse X constante é 2, é 3, é 10, é 1000, não interessa. Interessa que é constante. Entendeu? Se é constante, então é isso aqui. Ele representa dessa forma aqui. É uma casquinha de banana isso. Casquinha de banana maliciosamente feita, né? Ô André, vê só. Rapidinho. Deixa eu só pegar um café, tá certo? Que a gente continua. Tranquilo. Vou pegar um também no banheiro. Pronto, beleza. Inclusive até eu acho que esse link expirou, viu, cara? Agora que eu tô vendo, viu? 1 hora e 15 minutos. Deixa eu